Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Porque tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas. O que ainda me falta? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, vou fazer algo agora não muito usual, mas eu vou pedir licença para fazer uma breve menção aos nossos músicos, né, daqui do santuário, não só os que estão aqui de modo geral, né, mas a todos que nos ajudam aqui, etc. A missa, vocês ouviram bem aí como está sendo bem cantada essa missa, né, como hoje numa segunda-feira, né, como as músicas foram muito bem escolhidas. Não que não são, sempre são bem escolhidas, mas as de hoje, como vocês viram, elas exigem um trabalho maior, né? Então, primeiro os parabéns aos músicos, instrumentistas, às cantoras. E também refletir com vocês só nessa introduçãozinha da reflexão nossa de hoje, da homilia de hoje, dizer da importância da música, né, no contexto religioso nosso, católico. Porque existe muita confusão, né? O Concílio Vaticano II ele vem com uma proposta interessantíssima, tão interessante que eu acho que Satanás irou-se, né, com a proposta do concílio e acabou roubando, deturpando, etc. Queria que o canto favorecesse a participação do povo. E aconteceu que o canto passa a distrair, dispersar o povo e não recolhe, né? A missa, a celebração litúrgica, ela deve recolher o fiel, né? A favorecer a meditação, a introspecção, porque nós que somos católicos, né, a gente sabe onde é que encontra Deus, né? Intimior intimo meo, no mais íntimo de mim mesmo, como disse Santo Agostinho. Então, digo isso aqui, faço esse adendo para lembrar, não é, parabenizar os músicos pelo modo como eles cantam, pelas músicas que eles escolhem, pelo esmero que eles têm com as canções aqui do santuário para favorecer o recolhimento, a oração daqueles que aqui acorrem, né? Acorrem que é o santuário. Precisamos favorecer, não é? A arte na igreja, a música, ela foi pensada para as almas tíbias, aquelas que têm dificuldade. É uma muleta, né, para aqueles que têm dificuldade de chegarem, conseguirem rezar, elevarem as suas almas a Deus. Feito esse adendo, vamos agora para a reflexão, né, para a homilia de hoje. No Evangelho, o famoso Evangelho do jovem rico, Nosso Senhor dirige uma palavra para ele interessantíssima, dizendo que ele queria saber o que ele precisava fazer de bom para entrar, né, no reino, para entrar na vida eterna. E Jesus vai responder, né, cumpra os mandamentos. E ele vai e diz, quais mandamentos? E vocês sabem, os 10 mandamentos são divididos em 2 partes. A primeira, os 3 mandamentos que dizem respeito a Deus, e a segunda, os outros 7 que dizem respeito ao próximo. Então, Nosso Senhor vai começar a enumerar os 7. Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, honra teu pai e tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. Esse ama teu próximo como a ti mesmo, a segunda parte do decálogo, ela pode ser cumprida perfeitamente, né, com exatidão, sem a primeira, né? Parece que era o que o jovem rico fazia, né? Ele vai dizer, isso eu tenho cumprido desde sempre, né? Quantos de nós, quando vai fazer o seu exame de consciência, já diz assim, eu não pequei, porque eu não matei, não roubei, não causei dano ao outro e etc. Isso é bonito, é bom, mas ao mesmo tempo é perigoso se faltar um detalhe muito pequeno.
Porque eu posso viver cumprindo os 7 mandamentos tendo como baliza a minha própria pessoa, né? Seguindo aquela máxima, por exemplo, de Kant, né? Não faça a ninguém aquilo que você não deseja que faça para você mesmo, né? Você se torna a medida da moral. Eu não faço aquilo que eu não quero que faça comigo e ponto, porque eu sei que é mal. Isso vai exigir demais da nossa consciência relaxada, que tende, né? A gente ignora isso, disso o mistério da iniquidade, a concupiscência, o declínio da natureza humana, a facilidade que nós temos para piorar, né? A gente tem mais facilidade para piorar do que para melhorar, né? Para melhorar tem que fazer esforço, para piorar a gente tem que deixar o curso do rio, né? O rio seguir o seu curso. A gente é assim, somos assim, infelizmente. Então, Jesus ele vai ama, não é? Ele vai gostar disso que o jovem diz a ele, porém ele vai dizer, porém te falta uma coisa para ser perfeito. A palavra que Jesus usa, perfeito. Te falta uma coisa para seres perfeito. Vai, vende tudo que tem e me segue. Introduzindo aqui implicitamente a primeira parte do decálogo. Este que fala com o jovem rico é o próprio Deus. Então te falta uma coisa, jovenzinho. Você amar a Deus sobre todas as coisas, porque está claro aqui que ele não ama. Então, o decálogo, a lei, a perfeição, né? No rico não existe. A medida da moral dele é ele mesmo. Quando ele, então, é deparado com aquela pergunta, né? Então, vai, vende tudo que tem e me segue, ou seja, abre mão de tudo que você tem de bem e abraça aquilo que é o bom, que sou eu, que sou o Deus. Quando ele é deparado com isso, ele se recusa. Ainda nosso Senhor promete-lhe um tesouro no céu, né? Que pena. O coração desse jovem que poderia ter sido plenificado pela alegria, agora é tomado pela tristeza. Ele ficou triste. Felizmente, não podemos dizer sobre o futuro desse jovem rico, mas parece que não foi um futuro tão bom, porque ele negou o tesouro ali que foi apresentado. Ele negou a riqueza verdadeira que lhe foi apresentada, porque ele estava preso a essas riquezas terrenas, aquilo que é aparente. Aquilo que nosso Senhor diz aqui, né, a verdade, o mistério que está aqui, né, dito a nós do Evangelho, é algo muito simples. Para nós isso era um modo ordinário, comum de vermos as coisas. O nosso pai Adão procedia assim. No fundo, nosso Senhor não está pregando aqui abrir mão de uma em detrimento da outra. Não, ele só está pregando aqui a ordem, o ordenamento das coisas. Como assim? Vamos voltar lá para Adão, vamos ver como é que funcionava Adão, como era Adão antes do pecado original. Adão é criado por Deus, Deus olha para Adão e fica satisfeitíssimo. O homem criado à imagem e semelhança de Deus, ponto. Coloca sobre Adão a missão de ser o dominador, o dominus, aquele que governa, rege, cuida, protege a criação. E prova disso, prova da autoridade de Adão sobre a criação é que quem dá nome às coisas? Adão. Adão que nomeia. Com que autoridade? Olha a autoridade que Adão tinha. Mas ao mesmo tempo que ele tem autoridade, ele tem alguma outra coisa que possibilita essa autoridade, que torna essa autoridade de Adão autêntica, que é o conhecimento. Adão conhecia tudo de modo perfeito, à sua medida. Então ele via as coisas, enxergava tudo, a completude do ser da coisa, e no fundo da coisa ele via Deus. Então Adão não conseguia olhar para uma formiga no chão sem ver a Deus, sem rezar. A vida de Adão era uma oração. Deus estava em todos os cantos, em todos os lugares, porque ele estava ordenado. Ele era o dominador da criação, mas essa dominação não era feita de modo despótico, não. Ele era ordenado, ele sabia que ele deveria governar aquilo ali através da vontade de Deus, por meio de Deus, né? Não por meio do seu bel prazer. Tanto é que o momento em que ele vai fazer as coisas ao seu bel prazer é que as coisas vão dar errado. Mas vejam aqui, era ordenado. Então o que nosso Senhor está querendo dizer? O que os 10 mandamentos significam? Olhem para as coisas, olhem para as relações, porém enxerguem esse prisma que é o próprio Deus. Se você quer construir família, esposa, filhos, tenha esposa, tenha filhos, muitos filhos, porém, quando você se dirigir à sua esposa, aos seus filhos, dirija, ame-os com toda a força do seu coração, por causa de Deus, tendo Deus como prisma, vendo Deus nessa relação de pai e filho.
Quer ter um bom emprego? Conquiste, corra atrás, estude, batalhe, perca noites de sono se for preciso, gaste a sua juventude querendo um bom emprego, uma boa posição, mas faça, sofra, corra, tendo Deus como prisma, né? Ou seja, fazendo da sua vida um louvor a Deus, vendo Deus nas coisas, sendo obediente à vontade de Deus, dispondo todas as coisas a Deus, dispondo a si mesmo a Deus, não arrogando tudo a si, a causa da sua felicidade a si mesma, não, mas dando a Deus aquilo que é de Deus, dando a si mesmo a Deus. É isso, as coisas ordenadas. Daí a Deus o que é de Deus, a César o que é de César. Adão, ele conseguia enxergar para além do Hebel, né? Para além da fumaça, para além da ilusão que são as coisas passageiras. Porque Adão, de algum modo, ele via ali no seu conhecimento, não contemplava, né? Claro que não, de Deus face a face, aquela coisa, não. Mas ele conseguia ali, o conhecimento profundo que ele tinha das coisas, ver ali a Deus. Tirava a fumaça, ele via o que realmente sustentava o ser daquela coisa. Perdeu, né? Perdeu isso, perdemos tudo, enfim, hoje em dia nós temos que fazer um esforço, temos que batalhar para voltarmos a vermos isto, voltar a ver Deus, a colocar Deus em primeiro lugar. Ele, como medida de tudo, Ele é a verdade. Como diz, né, a verdade é a conformidade da coisa com o nosso intelecto, né? Segundo a definição de Santo Tomás de Aquino. Porém, a verdade em si, né, é a coerência da coisa com a mente de Deus. Aquilo é verdade porque Deus assim concebeu, porque Deus assim quis, porque Deus assim disse. Ele é a verdade verdadeira. Portanto, para nós, né, termos acesso a isso, por causa do pecado original, a gente precisa fazer um esforço, precisamos batalhar, precisamos esmerar, precisa vir Deus do céu para nos ensinar a fazer isso. Nosso Senhor é muito pedagógico, né? Ele veio nos ensinar justamente a como seguir aquilo que Ele nos manda, seguir aquilo que Ele nos pede. E aqui salta aos nossos olhos a loucura, né? Tremendo como é que é o amor de Deus por nós, porque a partir do momento que Cristo se torna homem, Ele passa a fazer do homem o seu instrumento de amor a Deus. Ele ama a Deus à medida que Ele ama o homem. Ele ama a si mesmo à medida que Ele ama o homem. Então, entre o Jesus, ali na Santíssima Trindade, o homem está no meio quando Cristo se encarna, porque Cristo vai morrer pelo homem, sabendo que Ele está dando a vida por aquela criatura que Ele bem quer. Então, à medida que Ele mantém essa criatura que Deus bem quer viva, Ele louva a Deus. Ele ama a Deus. Estão vendo? Nosso Senhor está ensinando como ordenamos as coisas. Ele morreu por nós. Sim, morreu por nós para satisfazer um desejo dele, um desejo de Deus, que é o desejo de nós mesmos. A glória de Deus é o homem vivo e a vida do homem é louvar a Deus. É muito simples. Santo Irineu de Lyon disse isso. A vida do homem, a glória de Deus é o homem vivo. Quer ser perfeito? Quer obter o reino dos céus? Então siga isso que Cristo disse, ordene a sua inteligência, ordene a sua vontade. Coloque a Deus em primeiro lugar na sua vida e não tema quando Ele vier pedir alguma coisa que seja para você exagerada. Não, confia no tesouro, confia na grandeza, confia naquilo que Ele é. Tudo isso com o qual nós lidamos é fumaça, é pura ilusão. Passa, né? Como passa a água, como passa, né, a verdura, né, da erva verde, né, no campo de manhã, tudo isso passa. Fiquemos com aquilo que é eterno, fiquemos com aquilo que é Deus, fiquemos com aquilo que é verdade, que é o bom, que é o belo. E a partir disso, a partir dele, vivamos a nossa vida aqui, né? Transformemos a vida num grande louvor a Deus, nos esforçando assim para chegar àquela estatura, chegar àquela perfeição, recuperarmos aquilo que nós perdemos, a graça original, e viver, entrar na vida eterna, entrar no Santo dos Santos, onde lá está Deus, nosso Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.